Prazer, gente, Briel, voltando para mais um vídeo. Eu gostei muito do último vídeo que eu fiz, foi sobre a leitura de um livro que eu estava lendo naquela época e como eu tô aprendendo com tudo isso, aprendendo a escrever o meu livro, lendo outros livros e vendo outros filmes, e é justamente sobre isso que eu queria fazer esse vídeo. Como eu via filmes quando eu era criança, adolescente, como eu tô adulto hoje, como o meu gosto por filmes mudou, como eu estou usando filmes como uma motivação para eu escrever melhor meu livro, para poder ser um artista, não artista, ser um profissional melhor em termos de escrever, até como fazer o canal. E eu queria muito falar sobre isso porque mudou muito a minha forma de ser como pessoa e, sei lá, se você avaliar pode até mudar a sua. E cara, eu vou logo pro vídeo. Cara, é até meio difícil tentar explicar tudo que um filme representa pra mim. Pra mim, geralmente, filmes eram muito... Só coisas que as pessoas assistem, né? Eles nunca tiveram um grande significado pra mim, nada super especial. Se ferrar, desgraçada, para de me ligar. Filmes nunca tiveram nada muito especial. Quando eu era criança, às vezes meu pai chegava com um DVD assim na mão. Na época, olha a data que esse vídeo tá saindo, né, sabe? Quando você estiver assistindo pode nem existir, mas DVD pode ser uma tecnologia antiga. Mas quando, na minha época, era muito sobre DVDs, né? Aí eu ficava muito em casa, aí meu pai chegava com um DVD e a minha fonte de filmes era essa. E também tinham na época locadoras, só tô me sentindo velho falando isso, caceta. Tô me sentindo velho. Tinham locadoras, né? A gente pegava uns filmes pra assistir. Tinha o auge do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, lá em 2004. Nossa, 2004. Eu via filmes, tipo, no cinema quando eu era muito criança, tipo, Os Incríveis, Procurando Nemo e tudo mais. Era muito... Madagascar também. Eram uns filmes que eram meio surtados. Acho que é por isso que eu sou meio surtado, né? Sei lá. Cara, talvez seja por isso. Sei lá, os filmes que eu via quando eu era criança no cinema. Eu via Madagascar, que era um animal cartunesco surrando o outro. Cara, será que às vezes isso me afetou? Pra mim, filmes eram muito... só algo que se assiste, né? Praticamente. Aí quando eu fui ficando mais velho, mais adolescente, eles começaram a ficar um pouco mais diferentes, sabe? Eu comecei a ler mais, a gostar mais de histórias, a... simplesmente eles eram uma companhia pra mim, às vezes. E aí quando realmente foi na época, acho que eu lembro disso, lá pra 2015... começou a vir... Eu gostava muito de... Não foi 2015 exatamente, foi nessa época, 2010, de 2020 pra cá. Eu gostava muito do hábito de ir ao cinema pra acompanhar sagas. Tinha a saga Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer, que era um surto sempre no cinema. Acho que é por isso que eu sou surtado, por isso que eu passei por essa época. Era sempre um surto ir no cinema. E, tipo, eu gostava de ir ao cinema, porque era sempre uma zona lá dentro. A gente nunca conseguia entender o filme direito, porque tinha sempre gente gritando, gente comemorando. E, sabe, era uma saga, sabe? Crepúsculo é o Crepúsculo, mas cada filme contava uma história, uma parte da história, e chegava no final. E não era só Crepúsculo, cara. Tinha Harry Potter passando naquela época... Harry Potter passando na época, Divergente. Divergente, cara, eu gostava de acompanhar essa saga. Eu gostava de pagar o ingresso e ir no cinema assistir. Não pela qualidade do filme, mas por causa do hábito de saga, sabe? Eu queria saber como a história ia se desenrolar. E eu gostava muito de ir ao cinema e assim que a gente voltava, eu e minha família, a gente começava a conversar, sabe? Caraca, e agora? E como é que vai afetar o próximo filme, sabe? Como é que vai afetar o próximo filme? Sabe? Quais são as teorias? A gente fazia teorias várias vezes.
E tinha Divergente, tinha Maze Runner também, que eu acompanhei todos os filmes no cinema. Qual outra saga? Tinha várias sagas fracassadas que eu fui ver no cinema mesmo assim, sagas que nem tiveram continuação, como 16 Luas. Eu amei ver 16 Luas no cinema. O filme é muito melhor que o livro, desculpa. Eu gosto. Mas, cara, era sempre um surto ir no cinema assim de 2010 pra 2020. E, claro, tinha os filmes da Marvel, que eram sagas também. Eu não comecei a ver os filmes da Marvel no cinema tipo, desde o início, sabe? Eu acho que eu peguei o Homem de Ferro 2. O Homem de Ferro 2 foi o primeiro filme da Marvel que eu vi no cinema mesmo. E eu vi o Thor. E aí eu fui já pros Vingadores. E claro, era sempre uma coisa, sabe? Aquela sensação de história continuando. Cada filme conta uma coisa. Isso vinha de Crepúsculo, vinha de Marvel. E, sabe, eu amava essa parte do cinema. O cinema realmente se tornou uma coisa meio... Sabe, pra onde eu vou? Era sempre um... Sabe, uma coisa que realmente tem que ir lá pra acompanhar o que tá sendo contado como se fosse uma grande saga, uma grande história. Uma coisa muito doida. E aí também veio 2015, agora entra na parte certa, 2015 teve Star Wars pra mim, que foi o lançamento da nova trilogia. Graças ao surgimento dessa nova trilogia, eu fui ver a trilogia antiga. E também ir ao cinema ver Star Wars foi uma coisa bizarra, porque o primeiro filme foi Despertar da Força, teve Os Últimos Jedi e teve a Ascensão Skywalker. Ver o Despertar da Força no cinema foi uma coisa incrível. Realmente incrível. Tava todo mundo empolgado quando subiu a música de Star Wars, todo mundo ficou E foi muito legal. Eu não gostei muito do final. Eu lembro que eu não gostei muito do final porque um certo personagem morre. Mas ainda foi um filme que eu gostei muito, no geral. E aí eu fui ver Os Últimos Jedi, que foi um filme super polêmico. Muitos fãs não gostam dele, muitos fãs gostam. Minha história com Os Últimos Jedi foi uma coisa bizarra. Foi um surto, é tudo um surto. Caraca. Parece que é por isso que eu sou assim, meio surtado. Porque eu vi esses filmes. E Os Últimos Jedi foi um filme que tinha muitas partes ruins que eu vi no cinema, mas teve umas partes no cinema que eu gostei que eram muito, muito boas. E no saldo final, quando eu saí do filme no cinema, eu fiquei completamente confuso, porque eu não sabia o que eu sentia, eu não sabia se eu tinha gostado do filme ou não. E aí, por muitos fãs não terem gostado exatamente, muitos fãs gostaram, mas muitos não gostaram dos Últimos Jedi. O filme do Han Solo que viria no ano que vem foi um fracasso de bilheteria. Um filme que eu gosto até, é legalzinho. E com isso, por toda a polêmica que surgiu nos Últimos Jedi, afetou justamente o lançamento da Ascensão Skywalker, que seria o último filme da trilogia. E eu não tava com vontade de assistir. Por causa de toda a polêmica, por causa de toda a bagagem que o filme teve. Depois disso eu vi Os Últimos Jedi no DVD, que eu comprei o DVD. A primeira vez que eu revi o filme, eu amei. De verdade, eu amei tudo. Na segunda vez que eu vi, eu odiei tudo. Aí na terceira vez que eu vi, eu fui ficando mais tranquilo. Na quarta vez que eu vi, aí, eu gosto desse filme. Eu gosto, de boa. Eu acho que pra você gostar dele, você tem que embarcar na onda dele. E hoje em dia, eu gosto do filme. Aí quando fui ver a Ascensão Skywalker, eu fui com todos os pés atrás do mundo, porque é um filme cheio de polêmica. E quando eu vi todos os problemas do filme bem ali na tela. Mas eu gostei, porque foi divertido assistir. Foi um surto também. Foi um surto. E aí teve em 2020, que foi o que vocês sabem que aconteceu em 2020, né? E aí o mundo inteiro foi pro caralho. E o cinema também foi, porque os cinemas fecharam, né? E a gente teve que ficar em casa assistindo coisas por streaming. E aí o streaming mudou tudo, o mundo inteiro mudou, na verdade, por conta disso. E cara, o momento que eu pude finalmente pisar no cinema de novo, quando o cinema tava com restrições de segurança e você tinha que ver os filmes de máscara. O primeiro filme que eu vi no cinema, cara, eu acho que foi Os Novos Mutantes. Ou foi Os Novos Mutantes,
que foi um filme super problemático, que a Disney lançou assim no cinema porque era pandemia e dane-se, vai fracassar mesmo, a gente diz que foi culpa da pandemia. Ou foi Os Novos Mutantes ou foi o Tenet, do Christopher Nolan. Cara, eu não sei qual filme que eu vi pela primeira vez, mas foi um desses dois. Aí começou a ficar diferente. Como eu comecei a analisar os filmes, eu realmente comecei a analisar, eu comecei a fazer críticas num site que eu tinha. Eu comecei a ver de uma forma mais crítica cada filme que eu via. E aí tudo mudou pra mim, sabe? Vaca! A partir daí o meu gosto por filmes mudou completamente, cara. É uma coisa absurda eu ver como eu vejo um filme antes do que como eu via antigamente. E aí, justamente por isso ficou muito estranho, porque todas essas franquias que eu fui citando, Star Wars, Marvel, as sagas de livros, todas elas meio que morreram na pandemia, porque as sagas de livros não estavam sendo mais feitas, porque muitas fracassaram e não tinham muitos livros novos para serem adaptados, livros grandes de sucesso, tipo o novo Harry Potter surgiu agora, vamos adaptar para virar um filme. Não rolou isso. A Marvel começou a meter os pés pelas mãos, começou a fazer uns filmes muito questionáveis de qualidade, porque por causa da pandemia, a pandemia afetou tudo, eles não tinham um plano para chegar no próximo filme dos Vingadores, os filmes foram ficando muito caros, muitas regravações, muitos filmes fracassando, a DC acho que estava do jeito maluco que estava sempre. Star Wars não teve mais um filme desde a Ascensão Skywalker, de tanto que foram as críticas e eles não conseguiam botar um filme em produção, então eu não tinha muito o que assistir. E aí eu comecei a dar uns surtos, sabe? Eu comecei a ver... eu vou ver esse filme aqui porque eu tô afim. Eu comecei a ver uns filmes mais diferentes, sei lá, o tipo de coisa que eu preferia ver só quando chegasse em casa, mas... Por mais que eu soubesse que o filme ia chegar em casa, eu preferia ir no cinema, porque eu gostava do hábito de ir no cinema. Eu gostava de, principalmente, ir sozinho. Eu pegava um dia aí eu ia assistir o filme e voltava pra casa. Não importava muito se o filme era incrível ou bom, eu só queria ir. Só queria ir lá, sabe? E hoje em dia é muito do que eu observo. Nenhuma daquelas franquias realmente voltou a ser a mesma. A Marvel nunca voltou a ser o que ela era antes da pandemia, com Ultimato e tudo mais. Star Wars nunca voltou a ser do jeito que era antes. E ver a postagem desse vídeo aqui. Tudo que eu tô falando é reflexo dessa data aqui. Você pode estar no futuro e vendo as coisas de uma forma diferente. Mas tudo mudou completamente, cara. E acompanhar isso foi um surto, sabe? Foi nessa época que eu também comecei a seguir vários canais de filmes no YouTube. Vários canais de filmes no YouTube que falavam sobre os problemas na produção, fofocas, bastidores. Isso me ajudou a ficar mais entranhado em cinema. Aí, cara, hoje em dia, como tá a minha relação com o cinema hoje em dia? Esse ano eu nem fui tanto no cinema, porque não tem muitos filmes que realmente me fazem ir ao cinema hoje em dia. Tem poucos, sabe? Eu não quero que o filme seja espetacular, eu só quero que o filme gere o interesse de eu ir ver. Isso não tem acontecido ultimamente. Não tem acontecido ultimamente. E aí o que aconteceu? A coisa doida, né? Eu comecei a baixar filmes. Os filmes que estão indo pro cinema geralmente estão fracassando, então eles chegam na internet mais rápido. E aí quando ele chega na internet eu vejo. E eu tenho visto filmes muito diferentes. E eles abriram muito a minha cabeça. Sabe? Eu fiz filmes do Oscar. Todos esses que eu vi do Oscar. Eu vi A Substância. E, cara, foi um filme muito... O filme é muito doido, mas, sabe, o hábito... Eu gostei de ver o filme. O hábito de eu ver o filme. E foi um filme completamente diferente de tudo que eu era exposto. Não é um filme de franquia, não é um filme de... Sabe, mandado muito por estúdio. Era um filme muito autoral e bizarro e de terror. E ver esse filme assim, simplesmente por ver, foi uma coisa muito diferente que me inspirou a fazer mais assim. E eu comecei a ver mais filmes assim. Filmes que não são geralmente os filmes que eu costumo ver.
E eu vi a Nora, que eu... sei lá. Mas não importa se o filme é bom ou se é ruim, eu quero ver o filme. E eu não gostei tanto assim do Anora, que foi o filme que ganhou o Oscar, mas eu gostei de ver ele. Não importa se ele é bom ou não, eu gostei de ver. E eu vi o filme do Lobisomem, do Lee Whannell, que fracassou, coitado, né? Beijos pro filme. Mas ver o filme, ele não é exatamente um filme de terror, é um filme mais de drama e... Sabe, foi uma coisa diferente do que eu esperava. Então ver esse filme e ver que era uma coisa diferente foi muito diferente. Foi louco. E é disso que eu tenho gostado em ver filmes ultimamente. E, cara, é uma coisa... É uma coisa que me inspira, sabe, abre e amplia os horizontes, sabe? Até inspira, porque podem existir filmes por aí que são diferentes. E que eles podem ser financiados e podem ser feitos e podem chegar em pessoas que não veriam ele por outros meios. Então tudo mudou. Eu tenho visto faz até filmes de streaming também. Pessoas rebaixam filme de streaming. É filme de streaming, não vê. Eu vejo às vezes, sabe? Eu gostei muito. O filme da Millie Bobby Brown, da Netflix, chamado Donzela. Eu tinha ido no dentista. Eu tava tão tenso, eu ia fazer um negócio, eu ia fazer uma limpeza muito específica em um dente, eu tava muito tenso. E era justo um estudante de dentista, de odontologia, não era nem um profissional renomado que foi mexer no meu dente. Ele perfurou meu dente, sangrou tanto que ele teve que parar. E eu fiquei tremendo assim, ó, tanto na cadeira, como depois que eu saí. Eu fui andando na rua assim, tremendo. E aí quando eu cheguei em casa, eu só queria me acalmar, eu queria uma coisa mais calma, uma coisa que me relaxasse. E todo mundo tava falando mal desse filme da Donzela, da Millie Bobby Brown na Netflix, e eu cliquei pra ver o filme. Eu não esperava porra nenhuma do filme. E o filme é tão... Eu sei que tem gente que odeia, tem gente que não se importa com o filme. Quando eu vi o filme, ele me acalmou de uma forma tão incrível que hoje em dia eu amo o filme. Eu lembro dessa experiência, né? Esse foi o filme que me acalmou, mas como eu vejo o filme naturalmente hoje em dia, sem levar isso em consideração, eu gosto do filme do jeito que ele é. Ele não é uma maravilha, mas eu gosto do jeito que ele é. E também é um filme que ampliou os meus horizontes, e é um filme que, conforme eu escrevo, eu tô sempre procurando por histórias. Tô sempre procurando coisas que tenham... Eu busco absorver as coisas, eu busco ver os filmes e absorver tudo que é. Absorver a criação de personagens, a edição, a trilha sonora, obrigado. A trilha sonora, tudo que faz aquele filme ser o filme eu tento absorver, e eu uso isso para me inspirar para escrever as próprias histórias que eu faço. E eu tenho feito isso recentemente com livros também. E eu li um livro em quê? Caraca, eu voltei a ler o livro rápido. Que maravilha, eu não fazia isso desde o ensino médio. Ai, é muito bom. E eu li um livro de 500 páginas em 4 dias, ou 5. Eu li um livro de 500 páginas em 4 dias. Eu vi filmes de arte que são completamente diferentes dos filmes que eu costumo ver. Sabe, tudo isso, e eu absorvo a história do livro tanto quanto dos filmes de arte, mas eu também vejo filmes imbecis. Eu gosto de ver as branquelas, eu nunca vou deixar de amar as branquelas. Eu nunca vou deixar de amar Todo Mundo em Pânico, Velozes e Furiosos, Transformers. Eu amo Transformers. O tanto de maravilhamento e de diversão que eu sinto assistindo Transformers de 2017 do Michael Bay, que foi super criticado, mas eu amo com todas as minhas forças. É um filme maravilhoso que me inspira pra caramba. Me inspira, sei lá, tô rouco até. É um filme que me inspira mesmo assim, eu amo assistir ele hoje em dia. E eu consigo entender que filmes de arte não são melhores do que outros por serem de arte. Velozes e Furiosos sempre vai ter o espaço dele. Transformers, Marvel, as sagas que eu falei. Cada filme é o seu próprio filme. É uma coisa que eu gosto muito e eu tento fazer no canal, que é deixar cada videozinho pelo menos um pouquinho diferente do outro. E cada filme é um pouquinho diferente do outro. Cada livro é um pouquinho diferente do outro.
E tudo isso eu tento absorver tudo para me inspirar para escrever as próprias histórias que eu faço, como o meu livro que eu tô fazendo. E conforme eu tô fazendo o meu planejamento, eu vejo, caraca, eu me inspirei eu vi todos esses filmes e todos esses filmes contribuíram para fazer o planejamento do jeito que ele tá, porque a história tá muito boa, tá muito melhor do jeito como tava antes. Eu consigo cortar personagens agora porque eu vejo filmes muito mais simples, filmes que eu não veria ultimamente. Eu consigo ver um filme de 80 minutos só. De 80 minutos não. 80 minutos, é 1h20. Filmes de 1h20, filmes de 1h30. Caraca, olha como ele consegue desenvolver um personagem em 1h30 e ser bom mesmo assim. Ver o Jurassic Park hoje em dia foi um surto. Eu via quando eu era criança, eu tinha medo, eu tremia, mas hoje, como eu vejo o filme, eu vejo, caraca, que roteiro simples, que roteiro eficiente, como ele desenvolve os personagens, como ele desenvolve os temas, como ele consegue ser assustador e engraçado, e cheio de aventuras, cheio de maravilhamento. Isso é uma coisa incrível, e é justamente isso que eu sou hoje em dia, pelo menos na postagem desse vídeo. É isso que os filmes representam pra mim hoje em dia. Eu gosto que cada filme é único, cada diretor traz a sua visão pro filme, traz os roteiristas trazem a sua visão. A trilha sonora é de um jeito muito específico. A trilha do Alan Silvestre, que ele compôs pro filme dos Vingadores, não é como o Hans Zimmer compôs pro Homem de Aço, ou pro Batman, ou pro X-Men Fênix Negra, ou pro Piratas do Caribe. São coisas completamente diferentes. Tudo isso, somado, é o que eu admiro em um filme. Tudo isso eu amo. E é uma coisa incrível poder simplesmente chegar e falar, dar a minha opinião sobre tudo isso. Falam, né, se você quer aprender a ter histórias, você tem que ver só os filmes bons. E não, eu adoro ver filme ruim. Eu amo ver filme ruim, cara. Eu gosto de ver tudo. Tudo. Não importa se o filme é bom, se o filme é ruim, se reclamam, se elogiam, eu quero simplesmente ver. Eu absorvo tudo que esse filme tem, o bom e o ruim. E eu gosto dele do jeito que ele é. Eu amo Morbius, o filme do Jared Leto, que é um vampiro. Do jeito que ele é, eu amo. É ruim, eu sei que é ruim, mas eu gosto dele do jeito que ele é. E eu amo Madame Teia, o filme da Dakota Johnson de super-herói, que foi super criticado, fracasso de bilheteria. É um filme que foi zoado na internet, como Morbius foi. E eu vi o filme também na internet. E eu não senti muito por ele, eu não senti exatamente o que ele estava tentando passar, o que ele estava querendo naquele filme. Mas conforme eu vi o filme pela segunda vez e eu vi ele do jeito que ele é, eu falei assim, tipo, tudo que você é, eu amo. Tudo que você é, tudo que é de ruim, roteiro ruim, edição ruim, as atrizes estão cagando pra caramba, elas sabem que o filme é ruim, elas estão cagando, a direção fica nos planos super malucos e indo e voltando, indo e voltando. A edição é toda esquizofrênica, a trilha sonora é genérica, o estúdio também não estava levando muito fé no filme. Tudo que faz a Madame Teia ser Madame Teia, eu amo. E eu rio pra caramba quando eu vejo o filme, cara. Tanto dublado quanto legendado. O filme é icônico em todas as formas possíveis. Sei lá, sabe? Eu sei que é um filme ruim, mas ele me inspira. Ele é bom pra mim. É uma coisa muito doida. Cara, aquele filme do... Acho que é um filme que nem todo mundo deve conhecer. É um filme chamado Cats, do vencedor do Oscar, Tom Hooper. Um filme com a Judi Dench no elenco, Ian McKellen, Rebel Wilson, James Corden, Jennifer Hudson, Jason Derulo. Um elenco incrível num filme sobre gatos que cantam. É um musical. E eles colocaram esses atores com um monte de captura de movimento na cara, enfiaram um monte de computação gráfica por cima deles e fizeram eles cantar e atuar num filme que é completamente... O que é Cats, sabe? Até hoje eu não sei exatamente. Ele é uma abominação da natureza
que foi um fracasso de bilheteria, mas eu simplesmente amo tudo que ele é. Ele vai da comédia pro drama, pro romance, pro terror, pra um drama existencial fantástico, que eu realmente gosto da mensagem. Não da mensagem, mas eu gosto de algumas coisas no filme. Ele tem uns momentos muito bons e eles falaram muito comigo como pessoa. Eu sendo uma pessoa que eu era um adolescente muito tímido, eu era um adolescente muito fechado, e eu não me encontrava em nenhum grupo, eu não conseguia encontrar pessoas que realmente se conectassem comigo e vice-versa. E eu vejo um filme, eu sei que é um filme ruim de gatos em CGI, mas eu vejo essa protagonista, que ela foi abandonada, e ela passa por vários gatos que enrolam ela, que não veem ela do jeito que ela merece. E tudo que ela quer é participar desse grupo bizarro de gatos que querem sacrificar outros gatos. Mas tudo que ela quer é ser parte de um grupo. E ela fala pra grande líder desse culto, que ela fala, poxa, tudo que eu queria é ser como vocês. E ela fala, talvez você ainda não seja, mas um dia você pode ser. Aí quando chega no final do filme, e a outra olha pra essa menina e fala, eu acho que você é parte do grupo sim, e ela fica tão emocionada e ela abraça. Cara, eu sei que o filme é ruim, mas isso é muito bonito e falou muito comigo. E eu acho lindo. Não sei que não é lindo no filme, mas essa mensagem falou comigo. E é por isso que eu vejo Cats e eu amo Cats. E é um filme que vai ser especial pra mim, vai ser especial pra sempre. E é bizarro estar falando isso. Mas é a verdade, é como eu me sinto ultimamente. E é isso que os filmes são pra mim. O que cinema é pra mim. É tudo. É tudo isso. O Cats vai do terror pra ação, pra comédia. Se atropela em tudo isso. Vai de um segundo pra outro e vê ele. É sempre uma montanha russa. É toda uma loucura. Pô, mas era comédia, mas era ação, mas era drama? Ué, caramba, o que é esse filme? Você fica assim, que nem barata tonta, e você só tem que se render e deixar o filme ser esse filme. E é assim que eu gosto do Cats, é assim que eu gosto de Madame T, é assim que eu gosto de Transformers, é assim que eu gosto de todas as sagas. E tudo que faz esses filmes serem... Esses filmes são simplesmente incríveis pra mim. Por isso que eu amo tanto, cara. E de vez em quando eu falo, já vou. Por isso que eu gosto tanto de filmes e eu gosto de falar de filmes às vezes. Eu gosto de falar de várias coisas no canal. Mas é isso que fazem filmes serem tão especiais pra mim. Histórias em filmes, histórias em livros, histórias em músicas, tudo isso. Desculpa a duração, mas eu precisava ver como é esse tema, falar desse tema, sabe? Que é uma coisa que eu realmente gosto muito. É tudo. É especial, é infinito, é engraçado, é especial, é profundo, é variado, é tudo. Tem esse último vídeo que eu fiz, que eu gostei muito. Tem coisas diferentes que eu tô tentando fazer no canal. E cara, eu tô amando demais. Desculpa ter sido muito longo, mas eu precisava botar isso pra fora. Obrigado. E a gente vai seguindo.